Olá a todos, hoje nós estamos aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense para conversar com o professor Dr. André Ricardo Araújo da Silva, que é infectologista pediatra e também, além de professor da UF, ele também atua como colaborador da Organização Mundial de Saúde no grupo de trabalho de influenza. Eu quero inicialmente já agradecer ao professor André pela disponibilidade de tempo em conversar um pouco com a gente sobre um tema do momento, né? Pois nós estamos no outono, que é sobre as viroses respiratórias. E eu já vou começar perguntando ao professor André alguns questionamentos dos nossos seguidores no Instagram. Quais são, professor, os vírus respiratórios circulantes mais comuns em crianças? Bom, antes de falar dos vírus, queria agradecer, estar aqui. Então, acho que é um prazer a gente estar conversando com os internautas, com o pessoal que segue aqui os vídeos, que eu acho que isso a gente tem muito a ganhar. Esse bate-papo informal e tal é sempre mais bacana do que aquelas aulas formais e tudo, então a gente fica muito à vontade para falar sobre isso. Então, aí falando sobre os vírus circulantes, então a gente especificamente na faixa etária até 2, 3 anos, a gente tem uma circulação de alguns vírus que eles têm nome. E isso, às vezes, as famílias elas ficam muito incomodadas quando a criança tem lá uma infecção de via aérea superior e o médico lá atende tudo e dá aquilo como virose, né? Então a mãe fica, poxa, mas virose, tudo é virose, tem nome? Tem nome. Então, os mais comuns é RSV, né, que é o vírus essencial respiratório, rinovírus, metapneumovírus, bocavírus, são vírus que eles são identificados, mas que o custo, o trabalho para fazer isso, às vezes não compensa. Então a criança se recupera bem ali depois de 4, 5 dias, sem a necessidade de fazer um teste específico, mas a gente sabe que são esses vírus que são os mais comuns. E uma das dúvidas, né, que normalmente, né, os nossos seguidores têm é de saber, por exemplo, quando é que uma infecção respiratória ela está ficando mais séria? Qual o momento em de você procurar um atendimento médico? Essa dúvida acho que todo mundo que tem filho, que tem parente com filho, fica angustiado, porque são situações altamente comuns na vida do ser humano. Então, só para vocês terem uma ideia, uma criança até 2 anos, ela pode ter até 8, 9 infecções respiratórias por ano e ser absolutamente normal. Isso faz parte da nossa vida, né, do nosso aprendizado imunológico, vamos dizer assim. Então, o que vai chamar atenção para a família procurar um atendimento médico, que aquilo ali pode estar ficando mais sério, mais importante. Quando a criança começa a ter uma falta de ar intensa, ela começa a respirar muito rápido, você vê o músculo aqui da barriga indo para dentro do abdômen, então isso é um sinal de alerta também. Quando ela usa o nariz para fazer o aumento, né, da respiração, então também é um momento de alerta que o pai tem que levar, a mãe tem que levar para o médico. Quando a criança está muito sonolenta ou muito irritada ou alternando uma coisa com a outra, é um momento também de levar, porque aquilo ali já pode estar se tornando uma coisa mais séria. E também quando ela para de se alimentar e brincar. São dois pontos muito importantes que a mãe nota. Então, se ela para de brincar por conta daquela situação, é o momento de levar para o médico. A mesma coisa quando ela também não consegue nem mamar, não consegue beber água, suco, enfim, é também um momento preocupante. A febre, que é uma coisa que normalmente aparece primeiro, ela faz parte do quadro, dura 3, 4 dias, mas se a criança está bem, isso pode ser manejado até em casa. Então esses sinais de alarme eles são importantes para a gente orientar as famílias. E de todos esses vírus, né, respiratórios, quais que são os mais importantes, né? Então, o que a gente tem dado mais atenção nesses últimos 2 anos é o vírus essencial respiratório. Por quê?
que é o vírus que acomete crianças menores de 2 meses, praticamente, mas particularmente os menores de 6 meses. E tem dado muita atenção para esse vírus, porque ele é a causa mais comum de internação, então a gente interna muito crianças com esse vírus. O vírus da influenza, que a gente tem vacina já há muito tempo aqui no Brasil, na estação do sazonal, né, que a gente tem. Então, mas o vírus essencial, ele tem tido aí uma preocupação maior, porque a gente tem tido ferramentas para prevenir e que são muito recentes e que estão sendo incorporadas aí. Sim, porque o vírus respiratório essencial foi aprovada pela Anvisa, né, uma vacina para proteger os bebês, né, no ano passado. E essa vacina ela é um pouco diferente, né, porque normalmente a gente vacina o bebê e essa vacina é para ser dada na mãe no final da gestação, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Então, essa é uma estratégia muito interessante que tem já sido utilizada em larga escala em alguns países, né, como a França, o Chile, e que tem dado assim, já resultados muito promissores, porque a vacina ela pode ser dada, na realidade a gente tem 2 vacinas, né? Uma que é dada em gestantes, essa que você comentou. Normalmente a gente aplica ali, o ideal é dar entre a 32ª e 36ª semana de gravidez, para possibilitar que a mãe tenha tempo de produzir anticorpo, né, que é a defesa contra o vírus, e esse anticorpo ele passa para o neném e protege essa criança aí no primeiro ano de vida. Então, essa proteção é uma proteção interessante que tem sido dada. E tem uma outra que é para os idosos, maiores de 60 anos. Então, também ela está disponível. Então, é uma coisa que o Ministério da Saúde já incorporou agora em fevereiro de 2025, essa vacina. Então, ela vai estar disponível aí em breve para gestantes, para a gente diminuir. Os países que começaram um pouquinho antes, em 23 ali, eles já têm resultados bastante expressivos sobre essa diminuição de casos. Era justamente isso que eu ia te perguntar, se a experiência dos outros países estava mostrando realmente um benefício, né, dessa vacina para prevenir os casos de bronquiolite, né, em bebês, né? Com certeza, assim, a gente tem a melhora, assim, foi espantosa, né? Então a gente tem essa possibilidade de diminuir casos. Só para você ter uma ideia, se uma criança que tem uma infecção por bronquiolite e que fica internado, né? Porque boa parte não interna, tá, pessoal? Então isso tem que ficar aí bem claro, que a maioria das infecções das bronquiolites que são causadas por RSV não internam, elas são tratadas em ambulatório, em consultório, em posto de saúde, sem ter que internar. Mas quando interna, essas crianças evoluem às vezes em CTI, precisando intubação para poder manter a respiração adequada. Então isso tudo demora aí em torno de 10, 14 dias. E essa vacina ela faz com que você diminua aí até em torno de 70, 75% essa possibilidade desses casos graves. Então, para o sistema de saúde, quando a gente vai, por exemplo, aqui para o Getulinho, né, falando aqui da realidade de Niterói, a gente vê que as enfermarias são praticamente lotadas com isso. Então, você tirando essa chance, você vai ter aí uma otimização bacana do recurso público, né? Então, em breve, nós vamos ter essa vacina disponível, né, no Sistema Único de Saúde. Isso, e tem até mais, assim, existe um outro produto também que já está sendo utilizado aí também no Chile, né, como eu tinha falado, que é um outro tipo de proteção contra o neném. Então, ele já é a defesa pronta, só que isso não é uma vacina, isso é um anticorpo que já é dado pronto, e atualmente a gente tem isso disponível aqui no Brasil já também há muitos anos, mas ele está disponível somente para crianças com indicações especiais, problemas cardíacos, prematuros. Então, quando chega a estação aqui no Brasil, né, normalmente entre abril e agosto, as secretarias de saúde disponibilizam
esse produto para as crianças receberem. É um anticorpo que é dado para a criança. E foi desenvolvido um outro anticorpo que é dose única. Então esse que a gente tem disponível, ele é dado uma vez por mês. Então abril, maio, junho, julho, agosto, 4, 5 vezes que são administrados. Esse que a gente tem agora, já há uns 3 anos mais ou menos, ele é dado em dose única. E aí eu estava até antes de tá chegando aqui para conversar, estava vendo uma coisa que é importante, que é o preço. Então o preço do que é o dose única, que é o Nirvezimab, ele é muito mais barato do que as 5 doses que é dado. Então provavelmente em pouco tempo isso vai ser incorporado aí também. E muito mais fácil, né? Porque tomar um medicamento e, né, ficar protegido é muito melhor do que a pessoa tem que contar mensalmente, né, para a unidade básica de saúde. Agora, a gente está, em alguns momentos, o Infogrip mostra que a gente está começando a ter uma estabilização, né, dos casos de RSV, mas um aumento grande dos casos de influenza. Né? O vírus influenza é o vírus da gripe, né? Influenza em crianças também pode dar quadros graves, né? E a gente está na época da campanha de vacinação. Exatamente, eu acho que isso é uma campanha, assim, a gente já tem essa vacina, como eu falei, assim, pelo menos desde 1999, né? São 26 anos aí que a gente o Brasil faz campanha com a influenza. É uma vacina altamente segura e que todo mundo, pelo menos quem trabalha com saúde, é meio que obrigatório, ainda mais pediatria, que a gente vive atendendo as crianças, elas são espontâneas, elas vêm, te abraçam, te dão um beijo e tal, então o profissional tem que estar protegido. E fora os outros grupos, né, os menores, os idosos, os profissionais da educação, então são todos profissionais que vão estar vulneráveis e a vacina está disponível aí nos postos, já está aí pronta para ser administrada, então a gente incentiva as pessoas a irem procurar. Até porque está tendo casos graves e até óbitos, né, em crianças por influenza. Você acha assim que as creches, as escolas, elas têm um papel muito importante nessa disseminação desses vírus respiratórios? Olha, as creches, assim, elas, com certeza, né? Porque, assim, todo pai que coloca em creche, isso é um fenômeno interessante, porque normalmente os pais colocam as crianças em creche no início do ano, ali em fevereiro. E aí, é aquilo que eu falei, a criança ela é espontânea, então numa sala dividida assim, berçário, maternal 1, maternal 2, e você tem em média de 12, 13 crianças para 2, 3, 4 cuidadores no máximo. Mas a criança é aquilo, quanto menos você espera, ela vai, pega a chupeta dela, bota na boca da outra. E aí, como o vírus é de transmissão por secreção respiratória, é fatal que isso vá acontecer. Por um outro lado, a natureza é muito sábia. Por que ela colocou dessa forma? Né? Por que isso acontece nos primeiros 2 anos e não quando a pessoa tem 15, 20 anos? Porque a criança tem uma capacidade de responder muito melhor do que um adulto. Então, proporcionalmente, um adulto com a infecção parecida, ela pode ter muito mais complicação. Mas isso para a família é muito ruim, porque a criança fica ali caidinha, com febre, e não quer brincar, aí perde aula, o pai não consegue trabalhar porque tem que ficar junto com a criança cuidando, então é um custo aí razoável para o sistema de saúde. Então a gente tendo a vacina, isso vai proteger. E a creche, eu acho que a gente deve talvez fazer campanhas de educação para as pessoas que trabalham na creche, né? Porque tem muito cuidador, tem professor, então às vezes é interessante a gente ensinar para essa população também essas medidas de proteção, como é que se evitam determinados comportamentos, a individualização de utensílios de uso próprio da criança e ensinar as próprias crianças, porque elas são pessoas que vão
até contaminar positivamente a família. Então você ensina uma criança, ela chega em casa, ó, pai, não pode, depois de ir no banheiro tem que lavar a mão. Então, e ela fala mesmo, né? André, há 5 anos atrás, nessa época, nós estávamos isolados, lembra? Por conta da pandemia de Covid-19. Você acha que depois da pandemia as pessoas assim passaram a ter mais atenção, ficarem mais cuidadosas em relação às viroses respiratórias? Olha, eu acho que não. Sinceridade, eu acho que não. Assim, gente, é uma lição assim, porque impactou muito, né, na vida das pessoas. A gente realmente foi um momento muito difícil, as pessoas ficarem privadas de ver seu pai, sua mãe, familiares, queridos. Então é um ensinamento que a gente deveria, eu acho que ter tido assim uma consciência coletiva maior agora nesse momento, que é uma coisa que, por exemplo, os orientais têm muito, né? Então, as pessoas visitam lá o Japão, principalmente Coreia do Sul, eles usam isso no dia a dia porque são locais muito populosos, então com muita chance de toque em corrimão, maçaneta, no batente do metrô, do ônibus. Então, e a gente sabe que esses vírus eles ficam em superfícies também, então não é só o contato assim com a pessoa, então fica a secreção, a pessoa pode botar lá e depois às vezes instintivamente coça o nariz e aí a coisa acontece, mas é uma coisa contínua, tá? Então campanhas de conscientização, de divulgação, isso tem que ser uma coisa contínua porque é cultural. A gente não pode botar só na conta do governo, né? Acho que a gente tem que ser uma coisa educacional, começar desde do berço, a mesma coisa que a gente tem em escolas, assim, não só a parte respiratória, mas, por exemplo, prevenção de acidentes, o que agir, por exemplo, no incêndio, são coisas que em alguns países são ensinadas na escola, né? Como atravessar a rua, são coisas que isso pode ser feito nessa consciência coletiva. Então aquela etiqueta respiratória, né, que tanto se falava nos meios de comunicação na época da Covid, ainda continuam valendo, né? Ah, com certeza. É uma coisa assim que na realidade até antes da Covid era recomendado. A gente sempre recomendava, por exemplo, crianças que têm quadro respiratório, que os pais não mandassem para a creche. Isso sempre foi recomendado, independente de ter pandemia ou não. Mas a gente sabe que o pai fala que é uma alergia, que aquilo não é infecção, e aí a creche fica sem saber se vai poder tirar ou não, porque não tem um profissional de saúde para avaliar. Então é muito complicado. E é por isso que as coisas acabam tornando um ciclo meio que vicioso nessa época, né? E naquelas residências em que você tem as crianças em contato com os idosos, né? Que também são um grupo de risco para as infecções respiratórias, né? Que dica que você daria de como as pessoas devem proceder em casa? E até além do idoso tem, por exemplo, o irmão mais velho, né? Então, às vezes o irmão mais velho já saiu daquela fase que é muito sintomático, mas ele pode transmitir o vírus para o pequenininho, para o menor ou para o idoso. Então, são as coisas que a gente orienta de uma forma geral. Então, se cada pessoa tem o seu utensílio, ter o copo, não compartilhar talher, escova de dente, ter a sua própria toalha. Então, são coisas que a gente é educacional, não tem jeito. Isso tem que ser dia a dia, falar tem que ser assim todo dia, porque... E o uso de máscaras? O uso de máscara é uma coisa que a gente, por exemplo, quando está num ambiente muito confinado, assim, se a pessoa tem sintoma, ela não deve trabalhar nem ir para a creche, tá? Então isso é o ideal. Aí o que é o possível? Então a pessoa tem sintoma respiratório, tem uma condição de saúde ou tem um compromisso inadiável que não tem como sair e tal. Aí nessa situação ele coloca a máscara, porque a transmissão ela ocorre 1-2 dias antes da pessoa ter sintoma. Então, se você usar para todo mundo, fica uma coisa inviável, até por conta do meio ambiente, né? Então, você é um produto que não é reciclado. Então, a
aquilo ali gera um dano ambiental também grande. Então tudo isso bota na balança, mas acho que uma coisa racional seria isso: você, no momento que está com o sintoma, coloca a máscara e circula, né? Então manter o ambiente arejado. A gente sabe que no inverno, apesar que a gente está num momento aí de mudança climática que está impactando muito com o clima, né? A gente aqui, pelo menos no Sudeste, não tem uma estação fria, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, mas em lugares que são mais frios, mesmo no inverno, você tem que circular o ar para aquilo se renovar. E todo esse conceito de educação, saúde, etc., ele está muito atrelado também ao aumento dos casos de influenza. Porque, por exemplo, é uma vacina anual que muitas pessoas acreditam que quando você toma uma vez, você não precisa tomar de novo, todos os anos. E é uma situação muito complicada essa disseminação de informação dentro desse processo de vacinação, do processo de prevenção dos vírus respiratórios, em muitos sentidos. O que o senhor acha em relação a essa disseminação da informação por parte dos veículos de informação? Então, isso tem a ver até um pouco, pegando o teu gancho aí, com a questão de fake news, né? De fake news, de movimentos anti-vacina e tudo e tal. Como é que a população hoje em dia obtém a questão da informação em saúde? É Instagram, rede social, enfim, mídia, streaming, série. Então, eu tive a curiosidade, uns 2 anos atrás, a gente fez um trabalho que está ainda para ser publicado, que foi o seguinte: a gente analisar quais são as redes sociais que existem daqui do município, do estado do Rio de Janeiro, de cada prefeitura. Cada prefeitura, se tem um Instagram, se tem não sei nem se pode falar, mas estou falando aqui, tá? Se tem rede social A, B, C ou D. Então, e se tivesse, o que tinha de informação de vacina sobre o que fazer para evitar e tal. Então o resultado foi catastrófico. Praticamente 4, 5 municípios tinham as mídias sociais que tinham informação. Então, quer dizer, se o órgão oficial não tem, a gente fica meio que à mercê dos malucos aí de internet, né? Então é muito sério isso. Acho que é uma coisa que os gestores, eles talvez tenham que parar um pouquinho e pensar nisso. Opa, então, se a comunicação está sendo atualmente, 2025, por essa forma, por que a gente não coloca uma coisa oficial sobre isso? Então, tem várias historinhas, desenhos animados da OPAS, da OMS, que você faz de uma forma lúdica, simples, porque a informação tem que ser simples. Não é o que eu estou falando, é o que você está entendendo. Então, às vezes você precisa utilizar, você tem que utilizar essas estratégias, senão não adianta só dizer que a vacina é boa. Isso é o óbvio, né? Você tem que dizer, olha, a vacina é boa por isso, por aquilo, vai ter um efeito colateral A, B, C ou D, que é num percentual muito pequeno, que não supera o benefício que ela vai dar para a vida toda. Então é isso. E o vírus, aí pegando da influenza. Por que é todo ano? Porque o vírus é diferente de bactéria, ele muda à medida que vai infectando uma pessoa. Então ele vai criando ali variações dentro dele que fazem com que a vacina que foi dada no ano anterior não seja tão eficaz contra a outra, contra a do ano seguinte. É por aí. Por isso que eles deviam seguir o nosso Instagram, @vir_uf, porque nós divulgamos, né, a informação correta. André, que você, para a gente fechar esse nosso papo, né, que recomendação você daria para a população agora, né, nesse momento que nós estamos vivendo, esse aumento de viroses respiratórias, ainda mais aproximando o nosso inverno? Isso é uma coisa assim, a orientação é a seguinte: primeiro é procurar um profissional de saúde para checar o calendário vacinal. Então, o Ministério da Saúde, o nosso PNI, Programa Nacional de Imunização, reconhecido no mundo todo aí como de excelência há muitos anos, desde 1973. Então, são aí 52 anos de experiência. Então, não é uma coisa assim que caiu do nada, que foi criada agora. Então,
ao longo dos anos, cada ano que passa, você vai incorporando novas vacinas. Isso era diferente quando a gente era criança, que tinha aquele rol de vacinas que 10 anos depois eram as mesmas. Então, praticamente todo ano, a gente tem incorporado novos imunizantes que são eficazes e que vão proteger cada vez mais as pessoas. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é educação em saúde, questão de lembrar daquilo que a gente conversou, então evitar mandar a criança doente para a creche respiratória, se tiver doença respiratória, porque o seu filho pode ficar bem, mas o do amigo pode evoluir de uma forma ruim, tá? Então, e isso é muito importante. Higienização de mãos, a gente teve agora, o mês de maio é o mês da campanha mundial de higienização de mãos. Isso é comemorado agora, foi comemorado dia 5. É um momento, é um hábito que isso tem que ser utilizado aí por todo mundo. Então, se você, por exemplo, se você não tiver possibilidade da água e sabão, você pode usar o dispensadorzinho de álcool 70. Então é um método eficaz. Se você não tiver nenhuma sensação de terra na mão, você usa aquele teu frasquinho e teve dúvida, andou no metrô, saiu do ônibus, no lugar que está muito cheio, de uma festa, usa aquilo ali. Então isso aí ajuda bastante a essa prevenção. Então tá, quero finalizar então agradecendo mais uma vez ao professor André Ricardo, né, pela disponibilidade, por ter conversado com a gente, né, o Gustavo Máximo, que é aluno de enfermagem aqui da UF, e eu, Rita Kubel, que sou professora da virologia, e aguardo vocês nos nossos próximos videocasts. Obrigado, pessoal. Tchau.